FIA, as 11 equipes e as 5 fabricantes de motores sentam com a Fórmula 1 e decidem mudança no regulamento de motores para 2027. E essa ninguém esperava nessa sexta-feira, ninguém esperava, mais todo mundo torcia. Red Bull e McLaren tiveram reunião secreta, ou nem tanto, porque agora a gente está sabendo no final de semana do Grande Prêmio de Miami. E o que foi discutido? Oscar Piastri está no topo da lista de substitutos de Max Verstappen, caso o tetracampeão número 3, antigamente 33, saia de lá para Mercedes ou McLaren, ou um ano sabático. A Duo, aquele programa para ajudar os fabricantes que não se deram muito bem na transição de regulamento, tem nova data, seria depois de Miami, agora vem depois de Montreal, e muita gente, especialmente Audi, Ferrari e Honda, deposita muita esperança de que isso possa virar a chave do campeonato. Fórmula 1 e a Sky Sports da Inglaterra fecham um acordo bilionário, não é exagero, para os direitos de transmissão da categoria na Terra do Rei. Bahrein e a Arábia Saudita seguem tentando reencaixar suas corridas no calendário. Christian Horner apontado como possível novo CEO da MotoGP. Sexta-feira, 8 de maio de 2026, não tem Fórmula 1 nesse final de semana e nem no próximo, mas como você pode ver, o noticiário está bombando. Então, antes de sextar, já sabe, senta aí pra gente falar de tudo. Vamos lá! Mas antes, este vídeo, eu tenho sempre orgulho de dizer, é patrocinado pela Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil, parceira do Splash & Go nesta temporada. Já já a gente fala mais disso. Eu tinha selecionado os temas e tava ligando a luz para começar a gravar o vídeo de hoje quando entra Breaking News. A FIA anunciou mudanças no regulamento de motores para 2027. E aí, para tudo, vamos ler e entender para poder contar para vocês com detalhe. E aí, não tirei da pauta nenhum dos próximos temas porque todos eles são de interesse, todos eles são bastante relevantes. Então, comecemos pela headline, comecemos pela picanha, não vou te segurar aqui até o final do vídeo para contar então só lá no fim o que interessa. A FIA confirma a mudança no regulamento de motores da Fórmula 1 para 2027. O que significa, quando vem, o que vai mudar? Tudo isso agora. A FIA realizou hoje uma reunião online com as 11 equipes e as 5 fabricantes de motores, a saber, Mercedes, Ferrari, Honda, Audi e Ford com a Red Bull Powertrain. E saiu então uma decisão unânime entre todas, com ajustes que vêm então para 2027. Já preste atenção nisso. Vem para 2027. Nada muda para a corrida que vem. O que tínhamos até então era aquela já famosa distribuição quase 50%, que não é exatamente 50%, mas é próximo disso, em que dos 750 kW, o total de potência do motor na união do elétrico mais a combustão interna, ficávamos com 400 para o motor a combustão, 350 para o elétrico. Houve uma pequena redistribuição. O combustão interna passa a ter 450 e o elétrico passa a ter 300 ao invés de 350, o que reajusta, o que reposiciona a distribuição de energia para 60-40 a favor do motor a combustão. Eu falei aqui diversas vezes que, na minha opinião, fosse eu o dono do regulamento, faria 65-35. Lembra? Tá dito em vários vídeos meus e também em várias participações que eu faço nos programas do UOL, do Band Esportes e em outros podcasts. Para você ter uma ideia do que estamos falando, 50 kW é mais ou menos 67 cavalos. Essa razão de grandeza, 50 kW ou 67 cavalos, passa a ser então responsabilidade a mais do motor a combustão interna. Mas isso demanda reengenharia dos carros. E é aí que a coisa obriga então que as mudanças venham só para 2027. Mas por quê? Porque basicamente para você dar mais potência para o motor a combustão, você precisa deixar ele beber mais combustível. E isso implica em abrir o fluxômetro para mais gasolina passar, o que demanda um tanque maior. E para um tanque maior, você precisa de um chassi maior. Todos os envolvidos concordaram que as mudanças que aconteceram em Miami foram positivas, mas ainda não o suficiente para chegar no desejável. E em nota oficial, a FIA disse: as modificações implementadas em Miami, projetadas para melhorar a segurança e reduzir o excesso de recuperação de energia, resultaram em uma competição melhor e foram um passo na direção certa. E acrescentou: houve um compromisso unânime em introduzir mudanças que melhorem ainda mais a competição justa e
segura. Um dos presentes à reunião, falando em nome da Alpine, Steve Nielsen, engenheiro experiente, falou o que a gente já sabe e eu já comentei aqui. Um tanque maior e um chassi diferente serão necessários. Tudo isso passando pelo tema que é óbvio, mas às vezes não é tão óbvio assim, então a gente explica de que um tanque de combustível num carro de Fórmula 1 tem lá seu espacinho muito bem delimitado. E se você precisa aumentar o tanque, vai ter que reorganizar todas aquelas coisas que estão sempre muito bem empacotadinhas na traseira do carro. É igual você tá pronto para sair de viagem e alguém vira e aparece com mais uma mochila. Dá pra botar aí, e você fala, talvez dê, mas eu vou ter que tirar tudo e botar tudo de novo pra ver se eu consigo rearranjar. Inclusive, gravei nesta terça-feira um vídeo interessante falando sobre a história do V8, aquela para 2030, 2031 que Ben Sulayem tem comentado. O que faz com que um outro vídeo que viria na terça de o que precisa um carro de corrida para ser rápido, fique então para outra semana, o que significa que temos 2 vídeos muito bons para vir. Mas então, sumarizando a notícia, o que você precisa saber para esse final de semana é: vem mudança, mas é em 2027, não teremos nada de diferente para o Grande Prêmio do Canadá, continuaremos tendo bateria, recuperação de energia e motores híbridos, só que os elétricos passam a ter uma participação menor nessa pizza, o que era grosso modo 50-50, porque na verdade não era, né? Um era 400 kW, o outro 350, então dava uma diferencinha, passa a ser agora 60-40, com 450, 300, deixando então 60%, 40% pro elétrico. E para 2030 e 2031, você não vai falar? Foi, inclusive, antes de acontecer isso, na terça gravei um vídeo enorme a respeito. Enorme eu não sei, porque eu nunca sei quanto é o tamanho que vai ter, vai depender do editor, mas deve encostar ali em meia hora. Aí eu fiz um panorama completo sobre, inclusive, o que tinha na cabeça da indústria automotiva lá atrás, quando o regulamento atual foi pensado e discutido e escrito, e o que mudou de lá para cá para que o regulamento de 2026, de repente, seja um regulamento novo, que meio que ficou velho muito rápido. Vale a pena você assistir, acho que ficou bem didático. Mas se você quiser resumido numa frase, eu te digo, tem que combinar com os russos, como já diria Mané Garrincha. Ou seja, vai ser algo feito pelo que querem as fabricantes. Portanto, acho que teremos ainda assim um componente de motor híbrido. E talvez até lá, com essa mudança para 2027, dê para levar adiante 60-40, 35-65, enfim, o futuro dirá. E como eu comentei no começo, este vídeo é patrocinado pela Stuttgart Porsche, sua referência Porsche no Brasil. A Stuttgart vai além de excelência no atendimento. Entrega experiências que traduzem adrenalina, performance e conquista. A maior rede de concessionárias Porsche do Brasil, com filiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Maringá e Blumenau, está sempre perto de quem vive essa paixão. Com o maior e mais tecnológico centro de manutenção automotiva da América Latina, o Service Body and Paint conta com uma equipe altamente especializada que garante excelência em cada detalhe. Somos excelência, somos experiência, somos Stuttgart, a sua referência Porsche no Brasil. Antes de seguir, eu gostaria de fazer uma nota de pesar pelo falecimento de Nano da Silva Ramos, cujo nome correto de verdade é Hernani João da Silva Ramos, piloto brasileiro de Fórmula 1, o terceiro na história a correr na categoria e o único de todos que marcaram pontos em todos os tempos a passados 100 anos de idade. Ele faleceu na segunda-feira, morava em Biarritz, na França, e nasceu em Paris em 7 de setembro de 1925. Ou seja, estava perto de fazer 101 anos. Filho de mãe francesa e pai brasileiro, que inclusive pai também correu de Bugatti lá nos primeiros anos, veio para o Brasil depois da Segunda Guerra e estreou numa corrida já em Interlagos no ano de 1947. Na Fórmula 1 foi piloto da Gordini e estreou no Grande Prêmio da Holanda de 1955, já em Zandvoort, e foi o terceiro do Brasil por lá correndo depois de Chico Landi e Dino Bianco. Seu melhor resultado veio em 1956 no Grande Prêmio de Mônaco, quando, a bordo de um Gordini, cruzou a linha de chegada na 5ª posição, marcando 2 pontos. Depois da Fórmula 1, correu de turismo por vários anos, bons resultados, e encerrou a carreira em 1960. Dali por diante, atuou no ramo do mercado imobiliário e audiovisual. A família e amigos desse pioneiro, os nossos sentimentos. No final de semana do Grande Prêmio de Miami, Lohan Mackes, Zak Brown e Oliver Mitzlaff, o CEO do grupo Red
Red Bull foram vistos conversando a portas fechadas, mas a gente sabe, aqueles escritórios são de vidro, depois de um tiroteio de lado a lado sobre o futuro de Gianpiero Lambiase, o GP. Na semana anterior ao Grande Prêmio de Miami, Lohan Max tinha dito em público que era impossível não perder GP para a McLaren porque ele ia pro time papaya para ser chefe da equipe. O que Zac Brown, imediatamente perguntado pela imprensa internacional, disse: se for isso, ele tá sabendo de alguma coisa que eu não estou. Tirando o crédito então das afirmações de Lohan Max. E aí ficou aquela bola dividida. Quem tá dizendo a verdade? O outro, nenhum dos dois, ou cada um tá dizendo um pouquinho? Max saiu da reunião dizendo que certamente nenhum de nós queria entrar num ping-pong sobre qualquer tema e tivemos uma boa conversa, como sempre fazemos, e seguimos em frente. Ele disse, inclusive em tom de brincadeira, que Zac Brown só queria experimentar como que era o Hospitality Center da Red Bull, numa tentativa ali de aliviar o clima. Andrea Stella, o atual chefe da McLaren, completou com um tom de fina ironia italiana de alguns dos rumores recentes, incluindo aqueles sobre salários astronômicos e pré-contratos míticos, me fizeram sorrir. Ele tá justamente se reportando aí ao boato de que ele perderia a chefia. Boato que traz anexa outra informação de que Stella seria chefe na Ferrari. No nosso programa aqui, segunda-feira, no UOL, o Pole Position, Giuliano Serrazoli ainda fez um raciocínio muito pertinente. A quem interessa plantar uma história que desestabiliza numa tacada só Red Bull, McLaren e Ferrari? Red Bull pela perda de GP, McLaren porque coloca em xeque o chefe atual, e Ferrari, onde o chefe atual da McLaren iria, e aí balança Fred Vasseur. Parece um movimento muito inteligente e no tabuleiro, mas também às vezes isso não é planejado. As circunstâncias fazem parecer que foi uma grande manobra política. De toda forma, a McLaren vem levando muita gente embora da Red Bull. Gianpiero Lambiase é o último deles, mas não foi o primeiro. Will Courtney, chefe de estratégia, foi antes, e antes dele ainda Rob Marshall, o atual diretor técnico, a quem muita gente atribui a escalada da McLaren em termos de desempenho na pista. Mas será que foi só isso que eles comentaram? Porque a próxima notícia tem muito a ver com essa história. Isso porque matéria assinada, é sempre válido ressaltar, de Roberto Quinquero na Motorsport italiana, disse que Oscar Piastri é o nome no topo da lista de sucessão da Red Bull, caso eles de fato percam Max Verstappen. E por que Oscar Piastri, você perguntará e está perguntando. Então, se você olhar para as equipes da frente, Mercedes com Russell Antonelli, Ferrari com Leclerc e Hamilton, a Red Bull com Hadjar, uma prata da casa, e Verstappen, que só sai se quiser de lá. E a McLaren, que tem Lando Norris, atual campeão e cria da casa, e Oscar Piastri, vindo de fora, empresariado por Mark Webber, que tem relação com a Red Bull e que está insatisfeito com o time de Zac Brown. De todos esses nomes, a não ser que eles olhem para a base ou para os novatos e pensem em trazer alguém, Bortoleto já foi um piloto McLaren, quem poderia ser alguém para substituir um Piastri na saída? Verstappen? Nada de concreto ainda foi dito. A reportagem do Roberto Quinquero, assinada, novamente, eu ressalto, deve ter lá as fontes dele, e eu disse faz uns 15 dias e continuo achando que faz sentido Verstappen tomar o rumo da McLaren ao invés da Mercedes. Mercedes que diz que não está mais interessada, que tem dois caras liderando o campeonato e, em tese, talvez não precisasse realmente de alguém. Agora, vendo um podcast com Otmar Zafnauer outro dia, eu pensei em algo que ele disse que faz muito sentido. Desempenho na Fórmula 1 não é garantido. Se você tem um Verstappen livre no mercado, você simplesmente vai atrás. Por outro lado, pensando na ótica de Verstappen, e se a Mercedes está dizendo isso, mesmo que esteja de fato interessada para fazer um jogo duro, a gente sabe que Zac Brown já esteve conversando com o Verstappen, a gente sabe que a McLaren tem motor Mercedes, tem um corpo técnico que boa parte é ex-Red Bull, terá o Gianpiero, unha e carne com o Verstappen, e tem no outro carro o Norris, que convenhamos, todo mundo aqui acha que o Verstappen vai comer com farofa com o mesmo carro, certo? Eu acho inclusive que em sã consciência até a mãe e o pai do Norris pensam assim. Enfim, Silly Season só começando, tem muitos contratos em aberto pro ano que vem, então a chinela vai cantar. Mas a informação então, assinada por Roberto Quinquero, é Piastri tá no topo da lista aí de candidatos. Os envolvidos obviamente negam. Zac Brown diz que não poderia estar mais feliz com a dupla que tem. Lando e Oscar são dois caras excelentes dentro e fora da pista, mas também brilham como companheiros de equipe. Mas aí ele deixou escapar uma frase interessante sobre Verstappen. Se houvesse uma chance com ele, seria uma discussão completamente diferente. O ADU, vou ter que ler porque eu sempre esqueço o significado. Additional Development and Upgrade Opportunity.
crescente, que seria, vamos dizer, oportunidade adicional de desenvolvimento e atualização, dos motores a combustão interna, só eles. Tinha previsão de data de corte pós-Grande Prêmio de Miami, ou seja, os 4 primeiros grandes prêmios e as 2 sprints seriam vistos com lupa pela FIA, que baixaria então um índice de desempenho em ordem decrescente e com porcentagens a partir do melhor motor, que acredita-se é o da Mercedes, para o pior, no intervalo de 0 até 2% a menos de potência do que o motor referência. Lembrando, assume-se que é o da Mercedes, ninguém pode atualizar nada. De 2 a 4%, uma atualização nesse ano, uma no ano que vem. E mais de 4%, 2 nesse ano e 2 no ano que vem. Pois bem, vimos aqui, já postei um diagrama do que se diz nos bastidores que seria a escala atual. Red Bull muito próxima da Mercedes e, portanto, sem direito à atualização. Ferrari, Audi e Honda, além de 4%. O que eu já disse aqui pode significar que o carro da Ferrari é espetacular, porque se tá andando o que tá andando com um motor tão pior assim, em nível com o da Audi, é sinal de que o resto compensa no carro, equilíbrio, aerodinâmica. Mas enfim, tudo isso para explicar. O Adu, que teria data de corte depois do Grande Prêmio de Miami, teve esta data agora passada para depois do Grande Prêmio do Canadá. Isso também foi discutido entre as equipes. Originalmente seria depois do Grande Prêmio de Miami, mas seria a 6ª etapa. Tivemos 2 cancelamentos em razão da guerra do Irã com os Estados Unidos. Então todo mundo combinou que teremos isso pós-Canadá, que não será ainda a 6ª etapa, mas enfim, fizeram aí um meio termo entre calendário e número de corridas. Ou seja, depois do Grande Prêmio do Canadá, a FIA deve publicar esse índice dizendo quem pode atualizar, o quanto pode. A Fórmula 1 fechou um acordo bilionário de direitos de transmissão com a emissora inglesa Sky Sports. A Sky na Inglaterra transmite já há muito tempo, é considerada referência em qualidade técnica, e o novo compromisso vai até o final da temporada de 2034, passando no total de todos esses anos da cifra de $1 bilhão, não é nem de dólares. No mercado de direitos de transmissão, dizem que a Apple tentou dar uma xeretada e se enfiar no meio do negócio, o que fez com que a Sky tivesse que aumentar a sua aposta. No pacote, a Sky leva a Fórmula 1, produto principal, mas também as ligas de apoio, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 1 Academy, a liga em que correm as mulheres, e a Porsche Super Cup, todas as categorias de apoio. A única corrida do ano transmitida por lá em TV aberta é o Grande Prêmio de Silverstone, o resto tem compactos exibidos na noite de domingo, e as demais provas passam em canais pagos da Sky, pra gente ver como no Brasil as coisas não são tão ruins quanto poderiam, e como são em outros lugares. Aliás, os únicos países do mundo que têm parte razoável da temporada em TV aberta até hoje são Brasil e Austrália. No resto todo, quando muito, é a corrida de casa, como no México, na Inglaterra, na Itália. Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, disse que a Sky sempre foi uma parceira dedicada, confiável e apaixonada desde que começamos nosso relacionamento há muitos anos. A abordagem líder mundial deles para a transmissão ao vivo, criação de conteúdo e análise dos bastidores lideradas por um grupo verdadeiramente incrível de talentos na tela fez a diferença para continuar a expandir nosso esporte. Já que eu falei em Domenicali, seguem as discussões para tentar salvar 2 grandes prêmios que não foram cancelados, mas foram jogados para sabe-se Deus quando, Bahrein e Arábia Saudita. Domenicali comentou que reprogramar 2 eventos já é bastante difícil com um calendário tão apertado. Podemos possivelmente recuperar um. Lembremos que entre o Grande Prêmio do Catar e o Grande Prêmio de Abu Dhabi tem um final de semana vazio ali, e já que é Oriente Médio, eles tentariam enfiar Arábia Saudita ou Bahrein, a depender de quem tiver mais diálogo. Mas não é só isso. Existe a possibilidade e a tentativa também de que Fuji possa servir como data tampão. Silverstone já se ofereceu, e a Turquia, que assinou para voltar em 2027, também falou, ó, se precisar, nós estamos aqui, é pertinho, entre Ásia e Europa, não tem problema. E para fechar, uma notícia interessantíssima que surgiu nesses dias. A MotoGP, que pertence ao grupo Liberty Media, dono da Fórmula 1, a fusão aconteceu no ano passado, pode ter um novo CEO, Christian Horner. A Liberty adquiriu por 4,2 bilhões de dólares o controle da Dorna, a empresa que comanda a MotoGP, como se fosse a FOM, a Formula One Management, e o objetivo seria reproduzir lá o mesmo fenômeno na Fórmula 1, produzir um reality show, games, redes sociais, ampliar a cobertura, ampliar espaço na mídia, porque eles veem muito potencial para amplificar o alcance da MotoGP. Horner foi visto no paddock em Jerez de la Frontera semanas atrás e estava acompanhado de Koji Watanabe, chefão da HRC Honda Racing Corporation, que também atua na Fórmula 1, e Stefano Domenicali. Sim, ele mesmo. Quando perguntaram, ele tentou minimizar: eu sempre fui um grande fã da MotoGP e como tenho um pouco de tempo agora,
fora, achei que era uma boa oportunidade para vir e dar uma olhada no campeonato. Nessa semana, terça-feira, nosso episódio contou para vocês de vezes em que os gênios da Fórmula 1 também meteram os pés pelas mãos, também fizeram carros ruins. Contei de 3 carros, pelo menos, para cada um desses caras. Gerardo Carugi, Gordon Murray, Adrian Newey, John Barnard e Colin Chapman. Todos eles fizeram também carros bem questionáveis. Na quarta pequena grande história que vocês adoraram, eu leio os comentários sobre o eletricista inglês que comprou o monocoque de um carro na sucata de uma equipe falida, a Caterham, e demorou 10 anos na garagem de casa, sozinho, para restaurar o carro. Uma história digna de filme. Hoje estamos aqui com o nosso resumo de notícias e admito, não fosse esta breaking news, ia ter terminado mais cedo e gravar com vocês algumas voltinhas no Nürburgring com o Porsche 911 GT3. Tô treinando, baixando os meus tempos, melhorando e já tô na casa de 7,10 ou 7,11 no traçado de 20.800 metros e 192 curvas, quase 200. Se eu conseguir, ainda coloco no ar nesse domingo, se não, na semana que vem. E se vocês gostarem, a gente pode pensar no futuro em correr algumas corridinhas. Essa foi a passada de régua das notícias dessa semana na Fórmula 1. Eu te peço que deixa o like, que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. Tem bastante conteúdo da semana pra você assistir. Inclusive, na segunda-feira, fiquei no ar quase o dia inteiro, porque meio-dia eu estava no Acelerados, ao vivo. 2 da tarde no Band Sports, ao vivo. E 8 da noite no Wall Pole Position, ao vivo. E por aqui também a gente não para. E pra não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação. Instagram, Telegram, WhatsApp, link lá embaixo na descrição, onde você entra e passa a receber um recadinho automático no instante em que eu publico cada um destes conteúdos. E tem também conteúdo o tempo todo nas redes sociais do canal. Instagram, Twitter, Threads, TikTok. Estão passando aqui os arrobas e o link você já sabe. Lá embaixo na descrição. É sexta-feira, final de semana tá aí, então não se esqueça, você já sabe. Valeu, aquele abraço, sextou. Juízo.